Boa noite. Eu sou o Henrique Craveiro. E hoje eu vou falar sobre Progressive Web Apps. Bom, como o Junior disse, eu trabalho como desenvolvedor web na Virtual Age. Tenho a graduação em análise e desenvolvimento de sistemas aqui na Unipar de Cianorte. E um MBA em desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. E o que é Progressive Web Apps? É a combinação do melhor da web com o melhor dos apps. Elas são úteis para o usuário desde o primeiro acesso, através do navegador, e não tem a necessidade de instalação. Conforme o usuário vai construindo uma relação com esse aplicativo, ao longo do tempo, ela se torna cada vez mais poderosa. Então, basicamente, você tem sua aplicação web, traz recursos dos apps nativos para a sua aplicação web, não tem a necessidade de instalação. Se o usuário preferir, ele pode adicionar, se tiver necessidade, ele pode adicionar essa aplicação na sua home screen e utilizar alguns recursos como offline, etc., como a gente vai ver mais para frente. Então, se a gente pegar aqui as vantagens da web, ela é de fácil distribuição. Se você tem um software web, é fácil você distribuir ele, que é através do navegador. Você tem um servidor web, vai ter sempre a última versão do seu sistema instalado. Todos os clientes vão acessar essa última versão. A web também é indexável. Você pode indexar ela como o Google faz, por exemplo. Pode utilizar máquinas para indexar, ou pode ser pessoas também. Ela é linkável, você consegue compartilhar um conteúdo, uma página web apontando uma URL. E também ela é efêmera, passageira. Você utiliza, não quer mais, fecha, depois no outro dia acessa lá, então não fica nada instalado no seu computador. Os apps nativos têm um desempenho bom. Você consegue ter acesso ao hardware e também engajamento dos usuários através de push notifications e também consegue manter a sua aplicação offline. Tem um estudo bastante interessante com relação aos apps que diz que a cada passo que um usuário tem que executar antes de obter o valor do seu aplicativo vai custar-lhe 20% dos seus usuários. Ou seja, se 800 pessoas encontrar o seu aplicativo lá na loja, desses 800, somente 640 vão clicar em instalar. E desses 640, apenas 512 vão aceitar as permissões para instalação. E no final dos 800, apenas 410 vão abrir o seu aplicativo. Isso um aplicativo nativo ou híbrido que é distribuído através da App Store. Já uma aplicação web, os 800 que encontrar já estão prontos para utilizar, porque você não tem nenhum passo a mais. Você busca lá no Google ou digita URL, já vai encontrar, entrou, está pronto para utilizar a aplicação. Isso é bem mais fácil do que você entrar na Play Store, procurar o aplicativo, clicar lá para abrir a página, ver a avaliação, clicar em instalar, acertar as permissões, aguardar o download para depois abrir. Tipo, na web você tem é bem mais prático essa utilização. E hoje o mundo é mobile. Hoje a gente tem aplicativo para tudo. Você para escutar música, assistir vídeos, redes sociais, mensagens, banco, pedir comida e etc. E tem muito desses aplicativos que não tem a necessidade de estar instalado no seu aparelho, porque você vai utilizar uma vez na vida e outra na morte. E isso consome espaço do seu aparelho. Hoje quase todo mundo tem problema de espaço. Você quer instalar uma aplicação, não consegue porque tem uma outra lá que não tem necessidade nenhuma ocupando espaço. Então essas aplicações poderiam estar na web, você acessa através do navegador, não ocupa tanto espaço e você conseguiria utilizar, ter os mesmos recursos de uma app que está instalado. Então, aqui os principais recursos e benefícios de uma Progressive Web Apps. Ela é construída com um princípio progressivo, vai funcionar para todos os usuários, independente do navegador que ele vai utilizar.
pois são criados com aprimoramento progressivo como princípio central. Então, você vai construir a sua app progressiva, beleza, você vai criar ela vai dar suporte para todos os browsers. Se o usuário utiliza uma determinada versão que não tem suporte a algum recurso, ele vai continuar utilizando, só não vai ter acesso àquele determinado recurso. Por exemplo, o último aqui, o Service Worker, que foi implementado nas versões do Chrome, Firefox e Opera. Por exemplo, o Safari não tem. Mas o usuário utiliza o Safari, ele vai continuar acessando através da URL, porém, alguns recursos, como salvar offline, ele não vai conseguir, como se estivesse utilizando o Google Chrome. Mas o acesso à sua aplicação, ele consegue. Esse aqui... essa aplicação é uma buzina de ar muito útil para irritar as pessoas. E você consegue acessar ela através do navegador e utilizá-la como se fosse um aplicativo. Só não usem agora, tá? As aplicações são construídas de formas responsivas. Elas vão se ajustar a qualquer formato, um computador, um dispositivo móvel, tablet, smartphone ou qualquer outro dispositivo que esteja por vir, um smartwatch ou coisa do tipo. Independente de conectividade, elas vão funcionar sem conexão ou com uma conexão de baixa qualidade. E semelhantes a um app. Hoje tem vários frameworks, CSS, JavaScript, que você consegue dar uma experiência muito boa para a sua aplicação, deixar semelhante a um app. Com os novos recursos da web, você consegue salvar um cache de tudo que é comum aqui para a sua aplicação, tudo que o usuário vai ver em todas as visitas, que vão se repetir nas próximas visitas. Você salva um cache, isso vai ser carregado bem mais rápido do que se fosse feita uma requisição para um servidor, e você carrega somente o conteúdo dinamicamente a cada vez que você acessa a aplicação, porque o conteúdo pode mudar, você pode salvar a última versão, porém, se é uma aplicação que vai ter atualização constante, talvez não seja tão interessante salvar tudo, só salvar a última consulta ali. Elas estão sempre atualizadas graças ao Service Worker. Então, o Service Worker, que é uma funcionalidade recente, implementada pelos browsers, ele, mesmo que o browser esteja fechado, tanto no desktop quanto no mobile, se você programou um Service Worker na sua aplicação, mesmo com o browser fechado, ele vai continuar executando ali. Então, você pode enviar push notification ou fazer alguma atualização do conteúdo através do Service Worker. São seguras, são veiculadas por HTTPS para impedir o rastreamento e assegurar que o conteúdo não foi adulterado. Então, todas as aplicações que vão suportar para acessar determinados recursos, por exemplo, câmera e etc., é necessário HTTPS. Somente no ambiente de desenvolvimento que você não precisa. No localhost, ele funciona normal. Só que se você colocar isso no servidor web, não vai funcionar. Tem que ter um protocolo HTTPS. E isso é bom, que aumenta daí a segurança da sua aplicação. E são detectáveis. Elas podem ser identificadas como aplicativos, né, através de um arquivo de manifesto da W3C, que permite que os mecanismos de busca encontrem a sua aplicação e trate ela como realmente um app e não apenas um site lá. E reengajáveis. Facilita o reengajamento por meio de recursos como notificações pushes. Essa parte de reengajamento aqui de usuário voltar a utilizar a sua aplicação, o pessoal de marketing gosta bastante. Então, por exemplo, digamos que você tem uma aplicação de e-commerce. O pedido do cliente foi aprovado, você manda o pagamento foi aprovado, você manda uma notificação push, chega ali para o usuário normal, como se fosse um aplicativo nativo, mas na verdade é apenas uma aplicação web. Então, não tem a necessidade dele ter instalado lá um app com 15 MB ou 30 MB no seu dispositivo, vai receber notificação push e etc. E o melhor de tudo aqui é que elas são instaláveis. Permite que o usuário salve os apps que consideram mais úteis na sua tela inicial, sem a inconveniência de ter que usar uma loja de aplicativos. Então, o usuário pode acessar lá a sua app, por exemplo, a sua loja virtual. Ele achou interessante, beleza, eu quero ter essa loja aqui no meu celular. Vai lá no Google Chrome, em opções, e
tem lá o adicionar área de trabalho. Ou você pode, no Google Chrome também foi implementada a funcionalidade de banner de instalação. Você pode disparar um evento a qualquer momento para aparecer o bannerzinho para ele adicionar a sua home screen. E também, se eu não me engano, nas últimas versões, o Google Chrome faz isso automaticamente. Se você acessou lá uma Progressive Web App, em intervalo lá, acho que de 5 minutos, mais de 2 vezes, ele já mostra o banner lá para você adicionar automático. Desde que tenha o Web Manifesto, o arquivo de manifesto e um Service Workers e etc. São vinculáveis por link. Então você pode compartilhar uma aplicação de forma fácil, simplesmente compartilhando a URL, sem a necessidade de instalação complexa. Aqui tem alguns exemplos de o que você consegue acessar de hardware hoje. Você consegue acessar a API de geolocalização, vibração, câmera, microfone, bateria, informações de rede, autocomplete, orientação, giroscópio, bússola. E tem esse site aqui que é bem interessante, que é o que você pode fazer com a web hoje. Que ele tem vários exemplos aqui, todos esses exemplos que eu falei. Tem algumas coisas que já foram padronizadas aqui, só que não foram implementadas por alguns browsers, que já estão aqui, só que não tem ainda implementação em nenhum browser. Por exemplo, aqui, vídeo e áudio, meu mouse está ruim, calma aí, vai. Tem toda a documentação aqui, a API de como funciona. Geralmente tem algum demo, uma demonstração. Aqui, no caso, o HTML que ele utilizou, ou melhor, JavaScript, né? Vai pra lá. Porra, mouse. Ah, beleza. Então aqui eu consigo acessar a câmera. Então, vai lá. Cara, eu não estou tremendo, é o mouse que está zoado. Tá, não vai rolar a tela cheia, mas você consegue pegar. Essa API de câmera é legal, ela é implementada pelo browser, então dá suporte tanto para computadores quanto para dispositivos móveis. Então, seu smartphone você consegue acessar a câmera normal. Se o usuário está no notebook como aqui que tem webcam, também consegue acessar a câmera normal. Ele pede permissão antes, eu já testei isso aqui, então já está liberada a permissão. Consegue capturar tanto áudio como vídeo, pode tirar foto, etc. Pode utilizar essa API também para ler QR Code, código de barras e coisas do tipo. Então aqui tem bastante exemplo do que você consegue fazer com a web hoje. Tem documentação, alguns exemplos de como fazer, então depois dê uma olhada nesse site. E o que eu preciso para fazer a minha Progressive Web App? Vai precisar do básico, um HTML, CSS e JavaScript. Você precisa criar um arquivo de manifesto, que a gente chama aqui de manifest.json, que vai ter algumas informações da sua aplicação. Por exemplo, o nome dela, o short name, que vai ser utilizado lá na home screen do usuário, no dispositivo. Os ícones, qual URL que a aplicação vai startar. Você pode passar um parâmetro para identificar que essa URL está instalada na home screen do usuário e diferenciar, por exemplo, se o cara vindo um acesso através do navegador, vai passar um determinado parâmetro. Se for pela área de trabalho, outro. A maneira que essa aplicação vai ser executada, se ela vai abrir como um aplicativo ou se vai abrir como uma aba do navegador. Aqui coisas de background color e tema. Você pode implementar também um Service Worker, que ele vai funcionar daí como um proxy no seu navegador. Ele vai ficar entre a sua aplicação e a rede, quando disponível. Então, por exemplo, eu quero carregar um determinado arquivo lá, por exemplo, o meu arquivo de CSS. Você faz a requisição lá, o include normal,
ele vai passar essa requisição pelo Service Worker, você pode verificar se ele está em cache já ou não, se não, manda para a rede e ele vai tentar carregar esse arquivo. Aqui, daí, como essas funcionalidades são implementadas progressivamente, né, se o seu navegador não tiver suporte, né, ao Service Worker, ele não vai instalar e o usuário vai continuar acessando a sua aplicação normal lá. Aí você pode utilizar uma API de cache para salvar tudo que é importante para o funcionamento da sua aplicação, ou que é a estrutura básica lá, por exemplo, de um app, o menu, o layout de fora, e depois só busca o conteúdo dinamicamente. Isso aqui deixa a aplicação bem mais rápida, porque esses arquivos vão estar em cache na máquina ou no celular, e somente o que for necessário, que for atualizado, o cara vai lá buscar. Por exemplo, se você tem uma single page application, por exemplo, de um e-commerce, o conteúdo base daquela aplicação vai estar em cache já, ele só vai fazer uma requisição para o servidor, por exemplo, para trazer os produtos. Vai lá e traz só o JSON com os produtos e renderiza ali. Isso aqui torna bem mais rápido do que ter que ir lá na rede, fazer o download do arquivo, o browser fazer todo o processamento. E depois você precisa fazer um método aqui para verificar. Por exemplo, o usuário fez a requisição do arquivo CSS, você intercepta essa requisição, verifica se já foi armazenado em cache. Se não foi, ou se foi armazenado, você já retorna para o usuário. E se não encontrou aqui local no cache, manda para o servidor. Aqui tem dois casos de uso bem interessantes que implementaram isso. Um deles é o Flipkart, que é um dos maiores e-commerces da Índia. Você acessa lá, por exemplo, flipkart.com. Do seu navegador, ele vai ter uma tela semelhante a essa se eles não atualizaram hoje. De cara, ele já pede para você adicionar a sua área de trabalho, a sua home screen, e fica um íconezinho aqui. A partir desse momento, quando você entra a primeira vez na aplicação, eles têm um Service Worker que armazena todo o cache do que é comum, que vai se repetir em todas as vezes, fica salvo no seu dispositivo. Isso tanto no browser, desktop, quanto no mobile. Depois você abre ela. Aqui nesse exemplo está sem conexão. Ele abriu normalmente. A única coisa é que ele muda o layout aqui para cinza para identificar que você está sem conexão. No caso de um e-commerce não é muito útil você trabalhar sem conexão, mas você pode às vezes consultar seus últimos pedidos numa boa, sem conexão com a internet. Isso poderia ser aplicado para outras aplicações também. A AliExpress também implementou isso. Você entra já no site deles, eles já dão uma instalaçãozinha aqui, ó, já chama um banner de instalação. Você adiciona também a tela inicial. Abriu, beleza, ele carrega aqui, mesmo sem conexão. Ele carregou, porque ele já tinha em cache essas informações. E dá uma mensagenzinha aqui embaixo que fala que você está sem conexão. Tem esse Polymail, que é um exemplo também de um cliente de e-mail, que, beleza, você acessa também todos eles, adiciona a sua área de trabalho, ele abre aqui, no caso aqui ele criou uma splash screen, e mesmo offline você consegue ver seu último conteúdo. Aqui nesse site PWA Rocks você tem bastante exemplos de Progressive Web Apps. Inclusive esse site está implementado como Progressive Web Apps. Tem bastante coisa legal, que daí depois vocês podem dar uma olhada. O AliExpress está aqui, tem um chat em emoji muito legal conversar. E tem o Air Runner, que é a buzina de ar. Então, deixa eu acordar todo mundo agora. Então, é muito útil, né? É uma aplicação muito útil. Eu estou no desktop, nesse momento eu estou com conexão, mas eu não vou ter conexão mais. Eu posso vir aqui, só que está difícil com esse mouse. Acho que tem mais ferramentas. Cadê? Adicionar a área de trabalho. Ele já sugere o nome que ele pega lá do manifesto.
e adicionei essa aplicação na minha área de trabalho. Se eu pesquisar aqui no Fedora, isso, tá a minha aplicação aqui. Abri, ele abriu no browser, estou sem conexão Wi-Fi, está aqui ó, no modo avião, e a aplicação continua funcionando. Então você pode salvar a sua aplicação, você consegue utilizar totalmente offline, sem conexão com a internet. E a ideia é você criar a sua aplicação web e tornando ela mais poderosa com o tempo. Então, tipo, se o usuário vai realmente utilizar isso, é importante para ele, ele vai lá e adiciona a área de trabalho. Se é uma aplicação que ele vai usar uma vez na vida e outra na morte, ele simplesmente acessa pela URL. É basicamente isso, pessoal. Alguém tem dúvidas? Eu tenho. Eu não sei se você chegou a ver algo. Enfim, duas coisas. Primeiro, se eu tenho especificado qual que é o armazenamento disponível, se existe um limite de armazenamento para mim usar na app. Eu não cheguei a ver o tamanho máximo, mas eu já usei bastante. A gente fez uma aplicação dessa no Hackathon lá da Unimed. E eu salvei bastante biblioteca, porque a gente fez corrida a aplicação, a gente fez web, e o pessoal, pelo que a gente deu a entender, eles queriam bastante aplicativo. Aí a gente tinha feito uma aplicação web, que era basicamente um dashboard que continha algumas informações. A gente tinha bastante plugin, tinha o Angular, tinha um monte de dependências lá. Eu salvei tudo, imagens, tranquilo. Massa. Segunda coisa, cache é muito bom, mas é muito ruim também. Como que você faz um deploy e tira alguma coisa do cache? Você chegou a ver alguma coisa assim? Sim. Quando você declara aqui, voltando aqui, você dá um nome para ele. E você pode passar, por exemplo, 2.2.v1, V2. Então você vai mantendo sempre o cache. E aqui no inspecionar elemento do Google Chrome, na aba Application, cara, esse Notepad está muito zoado. Vai lá. Se você falar, eu acredito, tá? Não precisa mostrar, não. Tá, o touchpad não ajuda, eu não tô tremendo. Lá no, acho que eles adicionaram recentemente uma aba Application, e lá tem os service workers que está rodando, você pode ir lá, limpar, remover eles, fica à vontade. E remotamente no device do meu cliente seria por version? Pelo version lá, porque o service worker tem um ciclo, ele entra na aplicação, nesse caso ali ele vai verificar, né, se o browser tem suporte, se tem ele vai tentar instalar. Se ele não conseguir instalar, beleza, continua executando a aplicação. Se na próxima vez que ele tentar acessar, vai tentar de novo. E daí beleza, funcionou, mudou a versão do cache, faz tudo de novo. Entendi. Legal. Eu esqueci de falar também. Na web você consegue utilizar o IndexedDB, que eu acho que o Google Chrome, o Firefox, o Opera eu não testei, mas eu sei que tem o IndexedDB que você consegue salvar informações offline. Tem o Local Storage também, que é chave e valor ali, é bem fácil de usar e é bem prático também para salvar informações pequenas. O IndexedDB já é um pouquinho mais complexo, ele tem uma API já para você conseguir filtrar os dados. Ele também é chave e valor, não é banco de dados relacional, mas você consegue armazenar lá, por exemplo, seus clientes, produtos e fazer um aplicativozinho de pedido tranquilo. E é isso. Os browsers que estão implementados essas funcionalidades mais novas é o Google Chrome, que o Google, no último Google, eles trataram, no Google I.O. desse ano, eles falaram bastante sobre Progressive Web Apps. O Opera também está bem forte, o Firefox está implementando algumas coisas, o Microsoft Edge está também meio que correndo atrás e o Safari não se pronunciou muito. Só uma informação, hoje eu recebi um e-mail da Ionic, eles lançaram alguma ferramenta oficial, sei lá, suporte oficial para criar aplicações com a Ionic, já com uma pegada de Progressive Web Apps também. Eu também recebi o e-mail, pelo que eu vi lá, tanto o Ionic 1 quanto o 2 lá que está saindo, vai dar suporte a Progressive Web Apps.
E esse é um tema bem novo, tá todo mundo aí praticamente que trabalha com web, tá vendo alguma coisa, tá sendo bastante conteúdo. E tem bastante coisa para ser implementada ainda nos navegadores, como vocês podem ver aqui, tipo, tem bastante coisa que falta ainda em ser implementado, que vai ser interessante. Por exemplo, NFC, Bluetooth, coisas do tipo. O mouse não ajuda, mas depois acessam esse site, é bem legal, dá para fazer uns testezinhos. Legal, legal. Alguém mais? Você falou que conforme está disponível no browser, ele vai usando as funções, certo? Mas tem algum tipo de script, polyfill pro browser, ele ter suporte a essas funções, mesmo estando numa versão mais antiga? Provavelmente não. Eu sei que a parte de cache tinha uma API de cache que era meio zoada, que o pessoal não aderiu tanto. Agora veio essa e o pessoal está aderindo bastante. Acesso ao hardware, provavelmente você não vai conseguir, essas coisas como câmera, etc., não vai ter como funcionar. Mais uma aqui. Ô, Craveiro, ali quando adiciona um service worker da aplicação, o usuário precisa dar algum tipo de permissão ou você tem controle, o aplicativo consegue instalar sem permissão do usuário? O service worker é instalado sem a permissão. Para acessar recursos como câmera, geolocation, essas coisas, ele pede permissão. Mas você consegue fazer o cache normal sem permissão nenhuma. Por exemplo, o site lá da PWA Rocks, eu estou sem o cabo conectado, entrei, a velocidade de carrega sem conexão, carregou como se fosse praticamente um aplicativo que está instalado nativamente. Isso no smartphone também, porém não vai ser tão fácil demonstrar aqui, né? Mas eu tenho aqui o Flipkart instalado. Estava até aberto aqui já. O AliExpress. Quando ele abre, o próprio Google Chrome cria essa splash screen com o ícone que você informou e o nome da aplicação. Pô, tá com a internet ligado 3G aqui, não vai funcionar. Porque não vai carregar. Mas beleza, essas informações estão em cache, ele abre normal. Na minha área de trabalho, está como um aplicativo. Cliquei aqui, ele abre, faz uma splashzinha, que esse aqui foi implementado pelo próprio desenvolvedor. Demora um pouquinho aqui, beleza. Está todas as informações, meus últimos e-mails estão aqui. O Flipkart também, acho que agora sem conexão ele vai carregar, não vai? Deixa eu encerrar aqui. Beleza, abriu. As imagens dele estão bugadas. Mas é basicamente isso. Então você consegue carregar tranquilo. Aqui mais uma. Eu vi que a maioria das aplicações você abriu no Google Chrome, né? Você recomendaria utilizar algum tipo de aplicação via Safari ou ele não é recomendado para isso ainda? Então, vai depender da finalidade da sua aplicação. Por exemplo, qualquer um desses três que eu abri aqui, por exemplo, o Flipkart, o AliExpress e aquele cliente de e-mail, você consegue abrir ele no Safari normal. Vai funcionar, beleza. Porém, essa parte de adicionar na área de trabalho, o Safari não implementou ainda. Então, não vai funcionar. A parte de salvar o cache offline, no Safari não vai funcionar. Mas ele vai conseguir entrar, ver os e-mails, responder e etc. Ou, se for um e-commerce, fazer a compra normal. Só que a funcionalidade, por exemplo, do Service Worker que não está implementado, não vai funcionar. Ah, entendi. E no caso de eu acessar um giroscópio, por exemplo, eu conseguiria salvar essas informações, a pessoa estando offline, e depois, na hora que ela captar alguma rede, entrar no 3G ou Wi-Fi, eu conseguir enviar isso aí para algum servidor? E isso já é possível, se tratando, né, do Safari, no caso? No Safari, provavelmente você não vai conseguir ficar trabalhando ali com ele offline. Tem uma funcionalidade chamada Background Sync, que está sendo desenvolvido ainda no Google Chrome, acho que já está quase pronta, que mesmo com o browser funcionando, você consegue deixar executando ali.
fazendo uma determinada sincronização. Então você conseguiria ficar pegando a localização e mandando isso para um servidor. Se não tiver conexão, deixa na fila, quando tiver, sincroniza. Tá. Eu sei que é redundante, mas, por exemplo, seria um caso de uso válido você pegar um Progressive Web Apps e colocar dentro de um aplicativo híbrido, né? E colocar dentro das Apple Stores. Você acha que isso é possível ou daria quebra de desempenho? É possível. O Ionic mesmo já implementou isso, então você vai conseguir ter ali, apesar que no caso do Ionic as informações já estão em cache lá, mas você pode utilizar, por exemplo, ir desenvolvendo e conforme for tendo recursos, você pode ter as duas, por exemplo, ter um app lá pela App Store e se o cara acessar o que ele conseguir utilizar ali de recurso que o browser dele suportar, ele usa pelo browser. O que não der, aí ele pode, se ele preferir, usar o app que está na App Store. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, última pergunta, se alguém tiver. Não? Então, uma salva de palmas para o Craveiro, por favor. Craveiro.